Então, nós temos sim algumas escolas que estão em reforma, mas já era uma reforma programada, que já começou há 60, 90 dias atrás. Já tem uma escola que começou lá no início do ano, que eram reformas grandes, né, de 2 milhões, 3 milhões, né? Então, eram reformas que já vinham acontecendo. Nós tivemos também, lá no mês de abril e maio, as escolas mais bonitas que entraram nas nossas escolas e que já estavam programado, então, o investimento dessas melhorias. Então, assim, claro, né, nesse período de recesso, nós não tivemos nenhum problema, por exemplo, de vendaval, tempestade, que poderia estar danificando nossas escolas, né? Então, não tivemos nenhum problema nesse sentido, graças a Deus, né? Perfeito. E agora, então, que as manutenções já era aquilo que estava sendo programado, que já estavam programadas, né? E que vem acontecendo naturalmente. Correto. E para o retorno agora, também tudo sob controle com relação a transporte, a merenda, transcorre tranquilo, é isso, tudo, né? Tudo certo, porque o recesso, como eu falei, é lá na escola. Então, os órgãos de núcleo, secretaria, Fundepar, então esses não param, né? Então, continua normal as atividades. E tem um calendário, por exemplo, merenda escolar, lá tem um calendário de entrega. Então, mesmo no recesso, a escola precisa ter lá alguém para atender não só a comunidade, mas atender também as demandas que vêm da secretaria, que vêm do Fundepar, né? E as entregas da merenda, então, ela segue o fluxo normal, segue o calendário de entregas, né? O transporte escolar também é um planejamento que a gente faz lá no final do ano anterior, então no nosso caso lá em final de 2025, né? E também segue o calendário escolar. Então, assim, começamos um retorno de aulas bem tranquilo, sem nenhum fator assim que pudesse impedir o início de nossas aulas, né? Então, hoje nós temos 88 escolas no núcleo de Toledo, né? A partir do ano que vem vamos ter 90, porque são 2 escolas novas que vão ser entregues esse ano ainda, né? Mas assim, tudo normal, tudo transcorrendo dentro daquilo que foi planejado. Muito bem. Ô Zé, antes de fazer uma pergunta sobre o PSS, eu lembro-me que você participou por telefone neste ano em uma das oportunidades, e havia um probleminha lá na escola, ou problemão no seu tamanho, lá na escola do Jardim Maracanã. Como é que ficou aquilo? Que um funcionário ou alguém se desentendeu com um policial, você lembra daquilo? Teve um problema do policial lá. Foi no Maracanã, né? Foi Jardim Maracanã, né? Isso. Que teve um problema. De vocês ficarem... O desentendimento entre a funcionária e o policial aposentado. Isso. Que trabalha pelo programa dos colégios cívico-militar, né? Aquele processo foi instaurado? Aquilo lá foi tomada atitude imediato, né, Batista? Então, nós chamamos, ouvimos a diretora da escola, ouvimos o militar, enfim... Todas as pessoas tinham que ser ouvidas na escola, e o militar já foi retirado da escola no mesmo dia que aconteceu o problema, então ele ficou aguardando no núcleo de educação. Então ele ia, ao invés de ir para a escola, ele ia todo dia para o núcleo, trabalhar lá no núcleo, né, aguardando qual seria o desfecho do acontecido, e aquilo aí então causou no desligamento dele, né? Perfeito. Então a secretaria entendeu que deveria fazer o desligamento, então foi feito, né? E já foi resolvido lá na época mesmo. Então não ficou protelando a situação, né? Constatou que houve um desentendimento, talvez não foi tudo aquilo que acabou chegando fora dos portões hoje da é muito escola, nas redes sociais, né? Eu falei agora há pouco, então, as redes sociais precisam tomar muito cuidado, né? Porque às vezes assim, a rede social é bom de um lado, mas do outro lado também tem seus... Tem que filtrar. Tem seus problemas, porque às vezes você acaba colocando uma matéria, colocando notícia que vem até, sei lá, denegrir contra a pessoa, né? E depois você acaba descobrindo que não era tudo aquilo, né? Por isso que eu defendo a união, Grupo KTV, jornalismo. A gente coloca as coisas claras, sem inventar moda,
com seriedade e responsabilidade, seriedade mesmo naquilo que a gente faz, né? Exatamente. Tanto assim que quando ocorreu esse problema, te procuramos. Teve também um professor que supostamente era reincidente, agrediu um menino, né? Lembra daquela também? Então, aquilo lá... Essa é mais recente, né? Como é um professor concursado da rede, né? Então foi instaurado uma comissão. Porque na época tomou as medidas, então acho que a mãe deve ter ido na delegacia também, feito um boletim de ocorrência, né? Exato. A diretora também tomou as providências que ela deveria tomar ali a nível de escola. Tudo isso veio para o núcleo, foi feito então um protocolo da situação e nós então colocamos uma comissão, que sempre que acontece um fato desse, né? A gente já instaura uma comissão que vai lá fazer a escuta das partes interessadas, né? Então o núcleo tomou a providência, fez essa parte que deveria ser feito e agora a gente encaminhou para a assessoria jurídica da CED, né? Correto. Então agora as coisas vão tramitando dentro da assessoria técnica. Perfeito. Então é claro que agora vai ter que ouvir novamente as partes, né? Se for necessário, o professor vai ter que fazer a defesa dele, enfim. Então está tramitando agora a nível da assessoria técnica. Eu te provoquei nessas duas questões para avisar a população que o núcleo não se omite, então, é isso, né, Zé? Não, a gente não omite. Então a postura hoje porque assim, eu falo da Secretaria de Educação como um todo, né? Porque o núcleo é apenas vamos dizer assim, uma parte da secretaria, né? Mas hoje a Secretaria de Educação ela tem como premissa isso. Então todo que chega ao nosso conhecimento, a gente vai verificar, vai olhar, né? E apurar o caso. Se alguém tem culpa, vai responder? Vai responder. Se não tem culpa também, né? Tudo fica bastante transparente. Então, a gente não tem essa coisa de ficar, deixa para depois, vamos ver. Não, né? Então, chegou o fato, então vamos apurar, né? Se o funcionário, o professor, seja lá quem for da escola, fez errado, ele vai responder pelo erro que fez, né? Se houve um exagero da parte de quem está denunciando, também vai ficar claro e vai se resolver também. Perfeito. Né? Obrigado. Eu quis chamar o Zé para essas duas pautas justamente por isso. A gente precisa entender o seguinte: faça as coisas com responsabilidade, que aí tudo anda. Hoje, antigamente, eu sei que eu sou dessa época, se antigamente, vamos lá, nos anos 80, muita coisa era colocada embaixo do tapete. Era muita coisa embaixo do tapete. Hoje, vou contar para vocês, não tem mais jeito. Então tá aí. Ô Zé, mas vamos falar de PSS, que é um novo processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Mas é no próximo bloco, saber quantas vagas são ofertadas, quem é que pode se inscrever, as inscrições estão ou não abertas, até quando. Detalhes no próximo bloco com o diretor-chefe do Núcleo de Educação, José Carlos Guimarães. Hoje eu vou falar, né? Eu perco amigo, mas não perco a piada. Torce pro Palmeiras. Perderam domingo pro Atlético Mineiro. O goleiro ex-Corinthians entregou o Vamos parar, vamos mudar de assunto. A gente volta já, 11h42. Na Barato Mania chegou o Festival de Inverno. Confecções, cobertores, mantas, pijamas, jaquetas e muito mais para aquecer toda a sua família. Qualidade, variedade e preços imperdíveis você encontra aqui. Festival de Inverno da Barato Mania. Barato Mania, a loja mais completa da cidade, com tudo para o seu lar, presentes, confecções e utilidades. Barato Mania, mania de vender barato. É terça-feira. No Almayer tem coxa e sobrecoxa com pavel com dorso, 5,75 kg. Bisteca suína com ou sem pele, 12,95 kg. Salsicha frimeza, 11,95 kg. Filé de tilápia Almayer 800 gramas, 36,98. Ovos vermelhos com 30 unidades, 13,79. Laranja perol chuchu, 1,95 kg. Almayer Supermercado, sempre surpreendendo você. O frio chegou e
A Casas Brasil está pronta para aquecer você e toda a sua família. Temos roupas quentinhas, confortáveis e cheias de estilo para todas as idades. E para deixar sua casa ainda mais aconchegante, aproveite nossos lindos edredons, perfeitos para as noites de inverno. Tudo isso com preços especiais e condições de pagamento facilitadas para você comprar sem preocupação. Não passe frio. Venha para as Casas Brasil. Escolha o seu look de inverno e deixe sua casa ainda mais acolhedora. Esperamos por você. No curso de administração da FAG Toledo, você terá uma formação que irá te ajudar a desenvolver habilidades de gestão e liderança, auxiliando na compreensão e funcionamento das empresas, capacitando você para tomar decisões estratégicas e contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento de qualquer empresa. Venha fazer administração FAG Toledo. Olá, amigos da Rádio União, aqui é Olga Bongiovanni. Eu tenho um convite especial para você. De segunda a sexta, 13h, nos encontrarmos ao vivo para falar de tudo que você gosta. Saúde, bem-estar, aquela comida gostosa e informação de qualidade. E para sua semana ficar completa, no sábado, às 11h, a gente se encontra de novo na tela da KTV, canal 20.1. Porque falar com você é a nossa prioridade. São 11h46, é o Acontece que está no ar. Você pode e deve participar da programação da União. 999248035 é o nosso contato. Estamos conversando com o chefe do Núcleo de Educação do município de Toledo. Eu sei que você é amigo dele, e dia desse nós falamos aqui que o Lodi assumiu a Ciretran. E eu fui checar, mas por que o Lodi assumiu a Ciretran? Que era o Inácio, né, de longa data, que estava por lá. O Inácio enfrentou um problema de saúde, teve que se afastar da Ciretran, e aí, claro, alguém precisa assumir. O Lodi assumiu. Então, só para explicar, a população às vezes ficou um pouco vago assim. Falamos há umas 2 semanas, eu e o Marco Antônio, aqui na primeira edição do Acontece, da troca da chefia na Ciretran, e aí o Lodi já foi vereador, Valmor Lodi já foi candidato a deputado estadual aqui em Toledo, já foi presidente da CIT, é o novo chefe da Ciretran aqui em Toledo. Apenas uma observação, não vai mudar o preço do dólar, mas bem esclarecido, evidentemente. Zé, abriram as inscrições para ontem, né? Para o PSS, é isso? Isso. Então, a partir de ontem, está abertas as inscrições para o professor PSS. E essa inscrição, então, vai até o dia 24 de agosto, Batista, né? Então, já pensando no ano que vem, né? Então, nós já temos que planejar o 2027, né? Então, a gente já abriu inscrições, a Secretaria de Educação já abre inscrições para os professores PSS, né? Porque vai ter agora um período de prova, depois de entrega de currículo, depois vai ter mais uma parte de entrevistas, né? Então é um processo que já deixando preparado, né, para 2027. Vou te ajudar com algumas datas, você deve tê-las aí, só para a gente confirmar então. As inscrições estão abertas desde ontem, elas vão até o dia 24 de agosto. Dia 25 de agosto, se eu não estou equivocado, é Duque de Caxias. No meu tempo a gente gravava as datas. Acho que me perdoe se eu estiver falando besteira, mas eu vou checar depois. Aí o pagamento da taxa deve ocorrer até o dia 25 de agosto deste ano, óbvio e evidente. Envio de documentos e títulos de 27 de julho a 25 de agosto. Envio do plano de aula e vídeo nova prova prática de 27 de julho a 28 de agosto. Data da prova objetivo 18 de outubro deste ano. Resultado final, homologação em 27 de novembro deste ano.
Mais ou menos, acho que é isso, né? Se eu não tiver Eu tô olhando o equivocado. cronograma aqui, né? É isso mesmo. Né? Uhum. Se eu não tiver equivocado, Tá. evidentemente. Isso. Como eu não entendo nada disso, você vai me ajudar. São 4.005 vagas temporárias. Um ano e pode ser renovável ou renovado para mais um ano, Zé? Então, assim, Batista, o Estado tem o professor concursado, né? Mas as vagas sempre permanecem abertas, porque primeiro que o concurso não cobre todas as vagas, nós temos professor que se aposenta, nós temos professor que sai tratamento de saúde, nós temos professor que se afasta do Estado, pede aquela licença sem vencimento. A licença né? prêmio. Licença prêmio. Então, assim, nós temos uma série de acontecimentos, né, que no decorrer do ano, que acaba então abrindo vagas para os professores temporários. E o PSS, então, é o professor temporário. Então, a princípio, ele está fazendo uma prova, está se inscrevendo para 1 ano, mas automaticamente se renova para 2 anos. Né? Então, o professor PSS que fizer a inscrição esse ano e fizer a prova de título, enfim, o professor que for classificado para trabalhar em 2027, lá no final do ano isso é renovado. Tá? Então já está dentro do contexto ali do professor PSS, né? Ele vai ser renovado para mais 1 ano. Então, na verdade, ele está fazendo uma prova de PSS para 2 anos, para trabalhar 2 anos no Estado. Né? O que a gente tem observado no decorrer aí de todo esse tempo aí que a gente está na educação? É que o professor que entra como PSS e ele quer continuar professor, então ele vai seguir por muitos anos. Nós temos hoje professor PSS já com 10 anos no Estado, com 15 anos, né? Mas isso precisa ser renovado a cada... Renova a cada 2 anos. né? A cada 2 anos vai renovar, né? Então é contrato de 1 ano com renovação para mais 1, né? Então ele acaba a cada 2 anos tendo esta prova do PSS. Correto. Hoje, quem pode fazer a prova? Então, todos os professores que têm formação, primeiro licenciatura para trabalhar as disciplinas do currículo, né? Mas nós temos também a educação profissional, que daí nós temos, por exemplo, o curso de enfermagem. Então nós precisamos de enfermeiro se inscrevendo no PSS. Nós temos curso de agronegócios, então pessoas formadas em ADM, nós temos engenheiro, agrônomo, né? Então também tem os outros profissionais que podem também estar se inscrevendo para o processo PSS, né? Nós temos hoje, por exemplo, os cursos ligados às tecnologias, né? Nós temos inteligência artificial e todos, né? Nós temos programação nas escolas, então também precisam desses profissionais. Então, seria muito importante agora, quem tem vontade, quem tem interesse em trabalhar como professor na rede pública do Estado, olhar para os cursos que nós temos, além das disciplinas básicas, por exemplo, o ensino médio, ensino fundamental, né, que são as disciplinas básicas do currículo, que é português, matemática, história, geografia, essas que nós já conhecemos aí de longa data, né? Faz tempo. Né? Mas olhar também... As básicas, né? Isso, olhar também para os cursos técnicos que nós temos, né? Então nós temos hoje 2.200 alunos estudando, fazendo curso técnico. Então nós temos curso de alimentação, né? Nós temos cursos de programação, nós temos curso de inteligência artificial, curso de agronegócios, ADM, né? Então são muitos cursos técnicos. E daí precisa pessoas ligadas a essas áreas, né? Então, profissionais dessas áreas. Então nós não estamos falando aqui de um PSS só para pessoas que fizeram português, matemática, enfim, né? Licenciatura. Nós estamos falando de todo né, os cursos que a Secretaria de Educação hoje oferta para nossos jovens. Isso, e as inscrições podem ser feitas via site da Secretaria, Zé? Isso, nós temos aqui um site, né? É só ele entrar lá no sistema PSS, que é um site da Secretaria de Educação, e lá ele já vai encontrar o endereço, né? Então, o endereço lá que nós temos aqui é o www.educação.pr.gov, tá? Então, ele entra lá, / processo seletivo simplificado, né? Que o PSS é processo seletivo simplificado, certo?
E daí ele vai entrar lá e já vai abrir a inscrição dele. Ele faz a inscrição, aí vai ter o QR Code que vai gerar a taxa do boleto, né? Então ele vai fazer o pagamento. A taxa, se ele for fazer uma inscrição, então é uma taxa de R$ 68,00. Se ele for fazer 2 inscrições, é R$ 88,00. Então daí já tem um desconto bem considerável, né? E depois nós temos também aqueles que podem ser isentos, né? Que podem se inscrever e ter isenção, que é o pessoal do CAD único, que são a baixa renda, doadores de sangue, doadores de medula, doadoras de leite humano, quem prestou serviço eleitoral, tá? Então são pessoas que podem também estar fazendo a inscrição e daí vai ser isento dessas taxas. Perfeito. Eu me encaixo doar sangue. Só doador isso. De sangue, E você tem informação para trabalhar. Mas eu não né? posso. Olha aí, ó. Não posso, Zé. Tá um momento de imaginou retomada. Eu, professor? Seria legal, Batista. Seria legal. Você seria um lá ótimo atrás, professor. hoje eu já não sou mais legal, não. Ô Zé, foi bom te ver aqui. Você sabe o nosso respeito e carinho que temos um pelo outro, eu pelo menos por relação a você, claro, evidentemente a Rose. E vamos lá, vamos seguir, ver o que vai dar. Então, tá bom? E é importante também frisar, né, Batista, que hoje, por exemplo, quem está no último ano da faculdade também pode fazer inscrição. Legal. Mas de repente, mas quem está no terceiro ano da faculdade, quem está no quarto ano, pode fazer inscrição. De repente vai terminar a faculdade agora final do ano e já pode começar como docente o ano que vem. E também é interessante, porque hoje, por exemplo, vai perguntar assim, qual é o salário inicial de um professor hoje? Né? Então hoje está 6.990. No PSS muda um pouquinho, né? É um valor maior, é um valor de 6.990. Então, para quem está saindo da universidade, também é um negócio, também é interessante, né, Batista? Eu quero trabalhar como professor. E também se cria aquela ideia assim, eu vou ser professor, mas o professor ganha muito pouco e tal, né? Eu acho que é importante dar uma olhada para o mercado. Por exemplo, a pessoa está fazendo ADM. Então eu vou sair hoje de um curso de ADM, eu vou entrar no mercado de trabalho. Quanto ganho hoje um salário inicial, um profissional, né, da administração? Vai variar muito, o mercado varia muito, né? Mas qual é o salário médio hoje? Qual é o salário hoje de um professor iniciante, né? Então acho que também fica a reflexão aí para quem já pensou em ser professor, quem tem vontade de ser professor, né? Fazer essa análise também da questão até de salário, porque hoje, você pensando no mercado, é um salário interessante para quem está começando. E até porque muda isso, muda aquilo, vem IA, sai IA, o professor continua ainda, se não valorizado conforme merece, no Brasil especificamente, mas o professor, aquele que tem realmente qualificação, tem um mercado todo pela frente. Ele nunca vai ficar sem emprego, nunca fica sem trabalho, Concordo porque hoje com assim... você. O que está acontecendo hoje? Nós estamos no segundo semestre do ano, né? E a gente começa a sentir, em algumas áreas, a falta de professor. Então nós temos hoje a professor, por exemplo, formado em matemática, né? E dando aula de química. Por quê? Porque ele tem formação também em algumas disciplinas específicas da química, né? Então por quê? Porque já está faltando o professor para aquela disciplina. Então ele já tem o professor, claro, que é professor com qualificação, né? Exato. Mas ele já está indo também para uma outra área que a gente chama de áreas afins, né? Então ele por exemplo, ele é formado numa área, mas tem uma outra disciplina afins. Então ele pode trabalhar também, né? Ô Zé, obrigado pela presença. Só confirmando, dia 25 de agosto é o Dia do Soldado, uma data que homenageia o trabalho dos militares e celebra o nascimento do Duque de Caxias, que é o patrono do Exército. Eu fui buscar informação e quem concorda comigo é o Genésio, que escreveu aqui, bom dia, 25 de agosto é o Dia do Soldado e também é comemorado o dia de nascimento de Caxias. Tá bom. Zé, obrigado, um grande abraço, eu que agradeço, bom trabalho. Batista, viu? E a gente está sempre à disposição lá, quando você tiver uma oportunidade, nos chame para falar de educação. Tá bom, obrigado. Certo? Muito obrigado. A gente respira, falamos com o diretor-chefe do Núcleo de Educação, José Carlos Guimarães. Respiramos e voltamos, 2 minutos para meio-dia, até já.